dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Trânsito carregado aqui já pelo segundo dia consecutivo. Ontem eu demorei 1h40 para chegar de casa até a universidade, que é um trajeto que eu faço aí 25, 30 minutos, às vezes 40, mas 1h40 foi demais. 3 acidentes consecutivos aqui, dá para ter gravado quase que um Senhor dos Anéis, né? Como podcast, ou aqui no vídeo dentro do carro, enfim. Hoje não, hoje vai ser mais curto, tá ruim, mas não tá tão ruim. Você chegou por aí agora, meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, professor do curso de design da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em psicologia. Nesse canal aqui eu coloco a câmera de ação em cima do console do carro, boto pra gravar, não edito, não faço pós-produção. O jeito que saiu nesse trajeto que eu faço aqui já tem boas 2 décadas aí de trânsito diário de casa para a universidade. Eu vou falando sobre temas que interessam. Tem uma série chamada Abecedário do Design nesse canal, que eu pego uma letra do alfabeto e vou comentando temas que me interessam no design. Tem uma série chamada Trilogia do Estelionato, que eu falo sobre essas loucuras que surgem no LinkedIn como sendo a bala de prata do design. E sempre que aparece uma coisa interessante, eu não gosto muito de ficar fazendo react, mas às vezes não tem jeito. E hoje especificamente parece react, tem cheiro de react, mas não é react, né? Qualquer onda, todo mundo deve ter visto aí que a gente tem coisas interessantes acontecendo causadas pelo bom e velho capitalismo, né? Semana passada a gente teve mais lançamentos aí dos modelos de linguagem, os GPTs e coisas do gênero, cada vez mais prometendo mais entregas, e os deslumbrados dizendo que a gente está chegando perto da inteligência artificial geral. Não estamos, mas enfim, os deslumbrados cada vez mais deslumbrados. Curiosamente o querido, né, Sam Altman lá da OpenAI disse que com o aumento da base, né, de número de parâmetros que a gente tem para esses modelos gigantescos, a alucinação é cada vez mais comum. A gente, né, já tem muita gente falando sobre isso, inclusive na psicologia discutindo que a gente deveria evitar usar a ideia de alucinação para a conduta dessas IAs doidas aí. E aí, enfim, porque você tenta humanizar esse negócio, e a gente, quando faz isso, presta um desserviço, porque a gente complica mais a situação do entendimento do leigo, enfim. E aí, quer dizer, é muito doido, né? Mas é esperado, você vai aumentando a base, aumentando o número de parâmetros, pela própria lógica estocástica de como é que esses modelos funcionam, você vai também ter mais eventos desses estranhos no meio do funcionamento desse negócio. Mas a gente também teve uma outra empresa, né, com intenções não menos questionáveis, né, que está mexendo com os corações dos brasileiros aí. Eu estou falando especificamente da camisa vermelha da Nike para a seleção brasileira, que está deixando a gente de cabelo em pé. Eu não vou falar da camisa não, eu vou puxar um assunto no design que ele é muito interessante, pelo menos para mim, porque ele só ganhou energia, e essa coisa jamais aceitaremos a camisa da Nike, jamais aceitaremos a nova marca do que quer que seja, né? Isso acontece muito, eu já comentei sobre isso em vídeos do canal aqui, quando uma empresa que tem lá a sua base de clientes fiel e que gostam da coisa como ela passa uma mudança de identidade, por exemplo, e você acaba tendo que lidar como se fosse um rebote, né? Muita gente questionando, aí vocês têm aquelas leituras típicas que designers adoram fazer, que é ir lá e tentar desmontar, desqualificar o trabalho de quem fez aquilo, sem saber o contexto, sem saber o porquê, sem saber assim, que motivos houveram as mudanças, e principalmente esquecendo, né, que o designer não impõe uma identidade, ainda mais para uma empresa global dessas assim, do nada. Tem um comitê, um conselho que aprova esse negócio, tem um departamento de marketing gigantesco que envolve design, gente da comunicação. Essas coisas não são aprovadas no susto, né? Muito menos de maneira leviana e tal, assim, porque é uma empresa grande, as pessoas que estão lá são sérias, e o fato de você não concordar com a identidade que foi desenhada
não faz de você nem um especialista no contexto de produção daquela identidade, muito menos um entendedor das decisões que levaram a empresa a aceitar aquela proposta, né? Muito bem. Mas o que tem a ver essa história da camisa da Nike vermelha com o desenho mais amplo e as mudanças que a gente experimentou, talvez, sei lá, de 15, 20 anos para cá no design visual? É porque quando você tinha a produção de identidades visuais lá nos anos... Vamos pegar a era áurea, vamos dizer assim, né? Que você vai ter a expansão dos grandes programas de identidade visual pelo mundo, pelas multinacionais, muito bebendo na fonte do estilo internacional suíço, né? Que ajudou as pessoas a entenderem a maneira de você sistematizar de maneira muito forte. Quer dizer, a gente sempre usa uns exemplos meio que emblemáticos, tipo banco, posto de gasolina, né? Mais tarde, franquias, né? Rede de fast food, sei lá. Por que a gente fala disso? Porque são empresas que elas são muito mais presentes nas suas praças de maneira padronizada. Então o cara vai abrir um posto de gasolina aqui em Vitória, no interior do estado, uma cidade muito menor, com outras questões climáticas, ambientais, não importa. O posto vai ser construído com a mesma marquise, né? Você vai ter variação de tamanho de marquise, por exemplo, você vai ter a mesma comunicação na marquise. Os frentistas estarão com o mesmo uniforme, você vai ter tanta comunicação lá das ofertas dos produtos, óleos, lubrificantes, etc, com o mesmo tipo de padronização. Você vai ter uma loja de conveniência seguindo um padrão também. O banco é a mesma coisa, você muda de cidade, muda o tamanho da agência, o desenho, né, da loja no quarteirão ali, você continua tendo um padrão. Fast food é a mesma coisa. Então você tem uma lógica de você sistematizar a presença da empresa no mundo todo, para colocar assim, né? Pega o McDonald's da vida, no mundo todo, mas vocês estão entendendo a escala que eu estou falando. Você vai conseguir ter um conjunto de orientações para quem implementa aquela praça, aquele ponto de venda daquela praça, sem pensar muito, porque tem uma lógica, né, de comunicação da identidade que está resolvida. Quando você pega essas bases que foram construídas lá no estilo internacional, no funcionalismo, né, que a gente diz que é esse design mais neutro em relação ao contexto, que dialoga pouco com a realidade local, para defender essa comunicação mais padronizada no mundo todo, a chave, e os designers dessa época sabiam disso, não está só no bom desenho, assim, não é só nessa ideia desse desenho fácil de aplicar, fácil de reproduzir, fácil de você conseguir sistematizar as aplicações independente da realidade local. Assim, você imagina, você vai ter que, sei lá, pintar um tapume para poder fechar o lugar da obra quando vai construir o ponto de venda. Você vai ter que lidar com as técnicas locais de levantar esse tapume. Você vai ter que lidar com as tintas. Você não tinha, por exemplo, plotagem como tem hoje, né, adesivo. Você tinha que pintar aquele tapume ali. Então você tinha toda uma lógica de construção dessa comunicação que ela resistia à variabilidade do contexto. Isso é muito importante. E a ideia de você ser o mesmo, apesar das mudanças que são inerentes à vida, é que a ideia de identidade. A identidade não quer dizer rigidez, não quer dizer pouca ou nenhuma variação, né? Pelo contrário, a identidade é uma coisa que você, mesmo com as mudanças, você mantém uma coerência. A gente inclusive fala assim que é você permanências, né, que você tem mesmo nas mudanças, né? São invariantes que você vai conseguir preservar mesmo todas as transformações que aquela identidade sofre, seja pelo suporte, seja pelo local, seja pelas tecnologias disponíveis. Esse é o grande desafio das identidades visuais lá dos anos 50, 60, que foram sendo construídas, mais de 60 para frente, né? As multinacionais e tal. E nesse sentido, essas estratégias de comunicação e composição visual que são mais funcionalistas, minimalistas, poucas cores, formas geométricas, facilitam por conta da estratégia de construção, né? Você pode não ter o mesmo tipo de técnica de, sei lá, de impressão numa região, mas você lá com os instrumentos geométricos você conseguia construir, montava uma malha de construção em cima do suporte e usava aquela malha para você reproduzir os elementos gráficos da identidade. É só vocês usarem placa de trânsito, né? Placa de trânsito é uma coisa que hoje em dia tem tecnologia para produzir, mas quando você tinha que pintar essa placa de trânsito, você usava muito gabarito, né? Essas máscaras para você poder pintar a forma vazada. Isso é padrão no mundo inteiro, assim. Então você tem uma lógica de escolhas de composição que tem a ver com isso. Os designers que construíram essas marcas sabiam disso, né? E onde que estava o sucesso dessas identidades? Por um lado,
a capacidade de você manter a coerência nos mais diversos suportes das situações. Isso é uma questão que ajudava a manter essa identidade, quer dizer, permanência apesar das variações, né? Você tem uma coisa que se sustenta ali, que dá uma coerência, muda o suporte, muda o tecido, muda a fonte do pigmento, não importa, você continua vendo a mesma coisa. Pode ser um carro, pode ser um uniforme, pode ser uma capa de uma agenda, você continua enxergando aquela comunicação ali, seja pelas cores, seja pela tipografia, pelos elementos gráficos. Então você construi identidade por essa lógica. Mas tem um segundo elemento que ninguém discute. Cara, de manhã cedo motoqueiro é um negócio meio doido, né? Eles se arriscam muito, tipo, tá um garrafamento danado aqui, ônibus, um monte de carro grande, os caras vão costurando, não querem nem saber. Vai entender. Qual que é um segundo elemento que ajuda as coisas a acontecerem? É a comunicação. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que essas empresas globais também, né, multinacionais, que abriam, você pega um posto Shell, onde você for no mundo e vai ter aquela mesma cara ali. Uma parte tem a ver com a simplicidade, com padronizar cores, formas, tipografia, sei lá, para você poder reconhecer aquilo. Mas uma outra parte é que tem uma comunicação martelando na nossa cabeça todos os dias, tentando educar a gente sobre o que aquela marca é, o que ela faz e onde que ela está se apresentando, né? Como é que você reconhece ela na sua vida aí. Sem a comunicação, você ia ter que deixar para a comunicação visual, quer dizer, as decisões visuais de projeto gráfico dos designers resolverem todo esse papel de identificação da marca, você, né, destacar ela do entorno, reconhecer o que ela faz. Então, sei lá, Shell mesmo. Você pode até argumentar que combustíveis fósseis tem a ver com concha e você tentar dali derivar. Mas se você mostra para uma pessoa, quando você lança a marca Shell, só a concha, né, ali no símbolo, escreve Shell e fala assim, o que isso faz? Não é tão fácil de saber do que se trata. E tem muita marca que você simplesmente não tem nenhuma relação das escolhas gráficas com o tema, ou simplesmente você não tem elemento para isso, só tipografia, por exemplo. Sei lá, pega a Nokia, né? Que é uma empresa finlandesa, tradicional lá, tem toda uma história com o país. Você não consegue dar conta de só mostrando, né, o logotipo Nokia e dizer assim, isso aqui é uma empresa de telecomunicações, até porque não é só disso, né? Mas vamos dizer que você tinha aí uma história sendo construída que até é difícil você realmente só com o logotipo identificar do que se trata, né? Então como é que você resolve isso? Comunicação. Você ocupa os meios de comunicação de massa, você apresenta material publicitário que vai dizendo o que aquela marca faz, você vai educando as pessoas sobre a oferta, né? Então eu já falei em outros vídeos aqui também da importância dessa percepção ampliada de que o design está inserido num contexto mercadológico, né? Você tem o marketing tá ali, né? Não é só você desenhar um negócio e jogar no mundo. E aí a gente se acostuma. O grande barato é isso. Porque quando a gente questiona a mudança de uma marca, você não vai funcionar, não vai pegar. Geralmente essas críticas não vai funcionar, não vai pegar, tem muito mais a ver com não gosto das escolhas gráficas das pessoas que desenharam ou redesenharam essa identidade. Ou seja, eu estou questionando a escolha de tipografia, de forma, de cor. E muito menos eu estou questionando a estratégia de comunicação, porque a estratégia de comunicação ela vai educar as pessoas, ela vai acostumar as pessoas, elas vão trazendo o cotidiano delas a mudança, normalizando aquilo, daqui a pouco aquilo que diziam que ia dar errado, dá certo. Por que eu estou falando isso então? Porque a história da camisa vai por aí. A Nike não é uma empresa criança, menina, certo? Não é uma empresa juvenil. Eles sabem que se eles quiserem trabalhar pesado a comunicação, todo mundo que tá deitando no chão aí na BR reclamando que minha camisa nunca vai ser vermelha, vai ter que engolir, porque vai chegar na loja, a camisa do Brasil vai ser vermelha. E vai ter a comunicação, e vai ter as pessoas desejando esse negócio, eles vão gerar demanda. Ah, Hugo, mas tem uma questão política complicada que eles estão explorando. É lógico que eles estão explorando. Eles querem mais que a gente brigue até arrancar os último fio de cabelo um do outro para eles poderem vender a camisa. Não tem dúvida disso, não é esse o problema, a gente sabe que é assim. A questão é que eles usarem essa divisão para poder vender camisa é só um novo capítulo da história de que a camisa da seleção brasileira verde e amarela tradicional, ela adquiriu uma conotação no Brasil que tem a ver com o espectro político, e tem muita gente que deixou de usar a camisa da seleção justamente por não querer estar associado às pessoas que usavam essa cor de camisa
na ocupação do espaço público, no debate público, né, da política no país. Então, assim, não é que eu não vou usar a camisa vermelha porque a camisa da seleção nunca será vermelha. É porque a gente já tem um entendimento que diminuiu, né, de um pouco tempo para cá. Houve uma tentativa de recuperar, né, o valor da seleção brasileira como se fosse uma coisa que unificasse o povo. Tem toda uma história aí, né, gente, de que o futebol já foi usado várias vezes com esse aspecto, para você poder dizer que todo mundo, independente da orientação política, tem que respeitar ou gostar ou ter paixão pela camisa verde e amarela. Eles sabem que tem uma treta, então utilizando isso. E mesmo que a gente entenda que estão surfando com a polêmica, não é a primeira vez, né? Em momento algum no passado foi um problema eles virem que a cor da camisa de seleção estava associada a só uma parcela da população e suas visões políticas estavam representadas no uso da camiseta. Foi uma cooptação mesmo, uma captura, né? A camisa da seleção foi capturada por um grupo de pessoas que entendia que há valores no país, que eles acreditam, de pátria, etc., que aquela camisa podia simbolizar. Então você tem essa associação e tem muita gente que até hoje não está afim de usar a camisa verde e amarela. Então a camisa vermelha, eu gosto dessas pessoas que são apavoradas no trânsito. Você tem a gente com camisa verde e vermelha que vai usar felizão. Agora, não é menos curioso o debate que acontece dos defensores nas redes, né? Tem uma galera tentando construir uma justificativa que essa camisa vermelha e tal, eu penso nessa pessoa sempre como uma galera palestrinha. Os palestrinhas, o que eles estão fazendo? Eles fazem em qualquer mudança de marca que tem uma pessoa atacando e uma pessoa defendendo. Geralmente o pessoal da defesa vem, tenta argumentar que você, quando olha para uma coisa e você não se identifica com ela, a explicação sobre as escolhas podem facilitar, né? A explicação sobre as escolhas pode ajudar ou facilitar quem está discordando comprar a proposta. Então, assim, na casa do Elon Musk lá, né, o X, que é aquela bagunça, e mesmo no Threads, né, você galera falando assim, não, mas é porque pau-brasil, né, vermelho, só do pau-brasil, aí na gola e aqui no acabamento das mangas tem uns motivos gráficos que fazem referência aos povos originários e tal, e aí bota umas imagens dos indígenas brasileiros, né, com as pinturas na pele vermelhas para você associar e tal, e tá vendo, nós estamos resgatando a nossa história, e aí por isso que é coerente a camisa vermelha, nossa camisa sempre deveria ter sido vermelha, nossa bandeira sempre deveria ter sido vermelha, e aí isso é um anacronismo louco, né? Porque por mais que exista, lógico, existe essa discussão, tem até um meme recorrente, né, nas redes sociais, que você fala assim, nossa bandeira nunca será vermelha. Alguém fala assim, alguém conta o que significa Brasil e tal, que é parte do debate, né, da disputa. Mas nem de longe isso vai conseguir convencer as pessoas pelo seguinte: da mesma forma que uma Shell, um McDonald's, uma Coca-Cola nos educa pela mídia que as suas cores são A, B e C, que a sua tipografia é aquela, que a sua comunicação, que o seu jingle, que o som que você associa àquela marca é tal, a gente também foi educado ao longo de muito tempo de que o Brasil é verde e amarelo, gente. Não tem muito o que fazer. Você não vai deseducar as pessoas, provocar uma ruptura com uma história de que estamos recuperando as tradições dos povos originários. Primeiro porque faz parte da nossa história ter acabado com os povos originários, né? A violência, a perseguição, a captura, a exploração, o roubo de terras, né? Tudo que foi feito dos povos originários no Brasil, né? Antes do início da escravidão negra, né? Que você começa a trazer, sequestrar, né, as populações africanas e trazer para o Brasil para escravizá-los aqui no território. Antes disso, que você fazia isso com a população indígena, com os povos originários aqui, você já tinha uma leitura super complicada de que eram transformadas em coisificando as pessoas, que elas eram parte do patrimônio, as pessoas morriam, deixavam indígenas de dote para quem, sabe, para os seus descendentes, era como se fossem coisas. Tem toda uma história de muita dor para os povos originários do Brasil sobre essa construção desse verde e amarelo em cima deles.
E a gente não pode jogar isso fora. Quando a gente joga isso fora, a gente também vai parar de falar dessa história? Não. Mas o caminho inverso também, você tentar pegar para as pessoas que não estão nem aí, não conhecem essa história, não entendem essa construção que foi feita ao longo de muito tempo, que ela cumpre o mesmo papel da propaganda, né? Você está construindo uma história de país a partir da narrativa de um lado, né? Você não contar a história dos povos originários é uma estratégia de apagamento, que está ali para você fortalecer a vista do colonizador mesmo. Então, não é do dia para noite que você vai virar isso. As pessoas não estão preparadas para ouvir que o Brasil podia ser vermelho por conta do pau-brasil e tal. Não vai colar, não é assim que as coisas funcionam. E aí você desconsidera que, por um lado, o design, a escolha de cor, de forma, essas escolhas bem feitas, elas têm um potencial de ajudar na comunicação, mas elas não funcionam sozinhas. É um processo histórico de você aprender o que aquilo significa, de você, a criança lá na escola pintando a camisa, né? Pintando a bandeira, aí aprende a cantar o hino e não sei o que, onde ele olha ver bandeira, e você tem os símbolos, né, nacionais, estão todos construídos em cima da visão do colonizador. E do dia para a noite você pega talvez uma das grandes paixões nacionais, que é o futebol, e muda isso tentando forçar uma barra. E assim, se a Nike tinha feito isso de fato, tentando valorizar, o que eu não acho que é o caso, mas eu não posso falar porque eu não conheço a história, né? Então vamos que eles estejam realmente querendo resgatar aí uma questão dos povos originários. É uma baita também de uma atitude desgraçada, porque é para vender camisa de futebol, né? O que eles estão fazendo concretamente para poder mitigar os efeitos dessa exploração secular nos povos originários aqui? Nada. Eles estão querendo vender camisa. Então também essa coisa de defender a lógica, né, dessa camisa vermelha porque é um resgate, é a gente dizer que vai colocar, sei lá, mandioca no McDonald's, entendeu? Substituir batata frita por mandioca e para poder resgatar os valores, pelo amor de Deus, né? Então não flertem com essa insanidade, porque ela não para de pé. A gente, claro, vai enfrentar um momento de muita comunicação aí. Já viu uma foto do Neymar vestindo a camisa vermelha? Porque o Neymar, por mais que ele seja um dos adeptos, defensores desse patriotismo verde e amarelo que, né, varreu o país aí de 2013 para frente, ele não pensa duas vezes em enfiar dinheiro no bolso. Então ele, como muitas pessoas que trabalham com a sua própria imagem, ele é um atleta patrocinado, ele vai vestir a camisa vermelha, entendeu? E daqui a pouco vai ter um monte de gente fazendo isso também. A história do design nos mostra que um desenho sozinho não resolve nada, eu já falei isso. Ele é parte de uma estratégia de comunicação mais ampla, que precisa sim ser bem feita, mas isolado não faz nada. Nenhum signo gráfico maravilhosamente bem resolvido dá conta disso. Ele é fundamental, sem ele a gente não sai do lugar. Já falei disso aqui também, quando eu estava questionando um pouco a questão do branding, né? É como se a estratégia ela fosse o núcleo, ela não é. É uma situação de complementaridade. Eu tenho que ter um desenho muito bem feito, graficamente viável, resolvido, eficiente do ponto de vista econômico, dos meios de produção, que dá conta de, né, de tornar aquela coisa acessível nas várias mídias. Mas eu preciso ter uma estratégia de comunicação depois. Eu preciso ter uma pessoa atendendo bem no balcão, entendeu? Eu preciso ter um atendimento cuidadoso, um pré-venda, um pós-venda bem resolvidos. Não é só o signo gráfico. Mas se você tiver isso tudo, e a Nike tem, você vai conseguir implantar uma mudança a despeito da gritaria daqueles que acham que foi uma péssima escolha. Beleza? É sempre bom lembrar isso, porque a gente coloca o design em perspectiva. Nem muito, nem pouco, né? Nem abrir mão do potencial que você tem de um bom signo gráfico, de boas escolhas visuais, mas também não achar que isso vai resolver as coisas todas e que as pessoas não estão dispostas a serem educadas pelo novo. Tem algumas pessoas fazendo uma coisa legal aqui, como sempre aparece, né? Você mexe na identidade visual, você mostra identidades que passaram pela mesma mudança e elas perderam um pouco de relevância. Acontece, mas eu acho que é menos pelo desenho que foi selecionado do que pela atuação da marca em si. E eu acho também que tem umas pessoas que estão, sei lá, mostrando a camisa azul, né, falando que a camisa azul é outra história. Eu não estou discordando, tá, gente? Não acho nem que quem está questionando está errado, mas também não acho que a marca está condenada ao fracasso por ter proposto essa mudança. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm grana para poder peitar isso se for o caso. Lógico que de repente uma resposta muito negativa, né, da sociedade brasileira pode reduzir isso aí, mas você pode saber, eles não anunciariam uma camisa dessa sem nenhum tipo de estudo. Eu acho pouco provável, né? Até justamente pela importância que essas discussões sobre estratégia têm ganhado no nosso espaço aqui, no nosso discurso das marcas. É muito difícil uma empresa desse tamanho fazer essa história no susto. Mas aí você mostra uma camisa azul aí branca
e você fala que tá vendo, nós já temos uma segunda camisa, né? E apareceu uma preta tem um tempo também. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem uma série de superstições aí que aparecem quando o Brasil joga de camisa azul, joga pior. Isso é um barato, porque mostra o quanto que a gente tem uma relação histórica com as coisas. A camisa, ela não é vestida pelos mesmos jogadores, as partidas não são com os mesmos adversários, nem nos mesmos estádios, nem nas mesmas competições, mas as pessoas têm uma relação histórica com a camisa azul de que talvez ela não ajuda a seleção a jogar. E ao mesmo tempo você tem toda uma história dizendo que as outras seleções temem a camisa verde e amarela, porque ela tem um peso. Elas temem a camisa ou elas temem a tradição do país que veste aquela camisa? São questões que podem, por exemplo, uma Nike ponderar, né? Ou pensa, sei lá, na Jaguar, que mudou de marca, uma série de empresas que mudaram as identidades e foram questionadas. É muito interessante a ideia de que uma Jaguar da vida sabe que ela tem um peso, apesar do desenho da identidade, e que ela pode bancar mudar a identidade sem perder a sua relevância, porque ela sabe o que ela entrega. Então eu acho que tem essas questões também que a gente pode levar em consideração. Beleza? Ontem e hoje aqui em Vitória o tempo tá uma belezinha. São 7h24 da manhã e tá 26 graus, nubladinho. Até trouxe um casaco, que é uma coisa que a gente tira do armário aqui 2 semanas por ano em Vitória. E tá uma beleza. Então, dia mais amenozinho. Semana curta, amanhã é feriado de novo, dia do trabalho, né? Então, sexta-feira é recesso de feriado, não vai ter expediente nem aula. E semana que vem parece quando começa pra valer, porque aí todas as aulas vão estar funcionando. Enfim, né? Então, vamos aí, semana que vem tem mais vídeo. Não torça o nariz para a seleção brasileira jogando de camisa vermelha, que por mais que tenha um monte de jogador arrombado ali, a gente sabe que, né, tem muita gente que tem paixão por isso e que é um dos poucos momentos de alegria da população é ver um jogo de futebol, o que também é uma lástima, né? A gente deveria ter muito mais alegrias aqui nesse país, mas eu acho que é uma discussão tão secundária quando você desconecta o design visual dessa estratégia de comunicação mais ampla, beleza? Valeu aí, respeite os pedestres. Hoje você pode pular o fio do solar um pouquinho, o sol passar menos porque o sol está escondido, mas ele está aqui, né? Bom feriado aí e até semana que vem. Valeu!